Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos abrir nossos corações e receber com muito carinho o palestrante dessa noite, Senhor Hilário. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus fortaleça a nossa reunião e nos proporcione o ensejo de aproveitar integralmente todos esses fluidos benéficos e restauradores
que aqui foram colocados pelas equipes socorristas da nossa casa, sob os auspícios da grande benfeitora Joana de Ângeles. Nós queremos cumprimentá-los efusivamente e agradecer a cada coração aqui presente por esta sublime oportunidade que nos é ofertada nesta noite de espiritualidade. E aproveitamos este augusto ensejo para rogar aos amigos espirituais que possam orientar as nossas palavras, a fim de que elas possam atingir o endereço exato do coração de cada qual aqui presente. Nós desejamos do fundo da alma que isso realmente aconteça. E é a nossa grande benfeitora Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, sob a excelsa psicografia de Divaldo Pereira Franco, que inaugura a nossa fala nessa noite, ao dizer que todos nós formamos uma grande família universal, uma família de espíritos afins, espíritos esses que estão todos vinculados uns aos outros, sem exceção, desde o instante divino da criação, desde o instante abençoado em que saímos das mãos de Deus, na condição de espíritos simples e ignorantes, como o grande programa redentor de evolução, objetivando retornar às mãos do Pai na condição de espíritos simples e puros. Todos nós vimos jornadeando há muito e muito tempo, desde as eras mais recuadas, pagando um preço muito caro, a contributo de muito sofrimento, reencarnando tantas vezes quantas necessárias, com o objetivo sublime de fixar nos painéis da alma as lições imorredoras do Evangelho de Jesus. Todas elas tendo como plataforma de segurança, como pilotis de segurança, a pureza de coração, a simplicidade de coração, irmã gêmea da humildade e do perdão libertador. Diretrizes fundamentais, plataformas libertadoras sem as quais o ser humano continuará calceta, como diz Joana de Ângeles. Parece até palavrão. Calceta significa insensível, coração empedernido, coração endurecido. Cevastes os vossos corações como num dia de matança, como lembra Emmanuel em Fonte Viva, através de Francisco Cândido Xavier. A grande maioria de nós, meus irmãos, tem estagiados por estágios de dureza de coração, completamente opostos ao estágio da simplicidade libertadora. Por essa razão, meus irmãos, é que Jesus foi interrogado por escribas e fariseus, por judeus ortodoxos de Jerusalém, por israelitas que conheciam profundamente os artigos da religião, mas que cometiam a imperfeição de não transformar a religião em religiosidade, não convertendo o ensinamento na prática libertadora. E os fariseus raivosos que não aceitavam Jesus, porque viam na proposta de Jesus uma rota de colisão como o comodismo no qual se alicerçavam, eles perguntam: já que o Senhor é mestre, diga-nos uma coisa.
por que os vossos discípulos violam as tradições das leis antigas? Eles não se lavam antes de comer o pão. Eles não lavam as mãos antes de realizar a sua refeição. Ao que Jesus respondeu com uma outra pergunta, porque era esse o expediente que Jesus utilizava. Quando interrogado, respondia com outra interrogação, desarticulando totalmente as armadilhas maldosas que lhes eram feitas. E ele então responde: e por que vós outros, escribas e fariseus, violam a tradição da lei de Deus, tornando o mandamento de Deus sem valor pelas vossas tradições? Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas vós, porém, dizeis uns aos outros: todo aquele que disser ao seu pai e à sua mãe, toda oferta que faço a ti está sendo consagrada a Deus, está cumprindo a lei. Em verdade vos digo que esses tais não honram a seu pai e também não honram a sua mãe. Ah, hipócritas, ah, insensatos, muito bem profetizou de vós outros Isaías quando disse: este povo me honra em vão como os lábios. É em vão que este povo me honra como os lábios, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, mas que não vêm de Deus. Este povo pensa que está me honrando, mas o coração tardo está muito longe de mim. Ouvi e entendei. Prestai atenção numa coisa: não é o que entra pela boca que faz o homem impuro, mas sim o que sai da boca. O que sai da boca, sim, é isto que faz o homem impuro, porque aquilo que sai da boca vem do coração. E daquilo que a boca fala, o vosso coração está cheio. E os discípulos então disseram mais tarde para Jesus: mestre, os fariseus não gostaram daquilo que o Senhor falou. Eles ficaram escandalizados, eles ficaram aborrecidos. Ao que Jesus responde: toda árvore que não foi plantada por meu Pai será arrancada pela raiz. Deixe-os, eles são cegos, e são cegos conduzindo outros cegos. Quando um cego conduz outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E Simão Pedro então pergunta: Jesus, mestre amado, explica-nos melhor esta parábola. Nós queremos aprender esta lição de uma vez por todas. E Jesus então, meus irmãos, para fortalecer o ânimo dos discípulos, numa resposta aparentemente mal criada, mas que de mal criada não tinha nada, e sim uma resposta muito sábia, ele remata: será que vocês também estão tardos de raciocínio? Será que vocês também têm dificuldades de aprender a palavra de Deus? Ouvi bem uma coisa: tudo aquilo que entra pela boca, desce até o ventre e se precipita para um lugar escuso. Mas aquilo que sai da boca vem do coração. E é do coração que vêm os crimes, os maus pensamentos, as injúrias, as blasfêmias, as calúnias. Aquilo que vem do coração é que faz imundo o homem. Portanto, tudo que faz o homem impuro é aquilo que sai do coração. O comer com as mãos por lavar
não faz o homem impuro. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos arrastado encarnações de sofrimento, encarnações de dor, porque nos apegamos às práticas de atos exteriores. Da mesma forma que faziam os israelitas ortodoxos ao tempo de Jesus. Porque era mais fácil apegar-se àquilo que está do lado de fora, aquilo que é exterior, do que transformar o coração, do que reformar o coração. Porque reformar o coração, meus irmãos, é iluminar o coração com os princípios libertadores do Evangelho de Jesus. E nesse ponto, o papel do Espiritismo é preponderante. O papel do Espiritismo é fundamental. É um papel que está muito acima da nossa imaginação. Os judeus achavam mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração, praticar atos exteriores do que transformar-se moralmente. Por isso apegavam-se a tradições antigas e continuavam como antes, sem se modificarem, sem se iluminarem, sem se espiritualizarem, sem valorizar a vida, sem aspirar o perfume de uma flor, sem ouvir o canto de um pássaro, sem perceber o sorriso cristalino de uma criança, sem avaliarem o romantismo e a realeza do cabelo branco de um vovô, de uma vovó. Nós sempre dizemos, o cabelo branco de um vovô, de uma vovó, não é sinônimo de velhice, é sinônimo de sabedoria. É a neve dos anos e anos de luta, anos e anos de processo evolutivo, anos e anos de sofrimento, muitas vezes enfrentado em silêncio, amando, orando e confiando, recebendo não poucas ocasiões as punhaladas da ingratidão e da incompreensão. Assim aconteceu com o cristianismo no curso do tempo, meus irmãos. A doutrina verdadeira do Evangelho, o ensinamento puro, legítimo, amoroso e perdoador do Cristo, foi colocado em segundo plano, para ser alterado assintosamente por uma série de dogmas e rituais que não tem nada a ver com o processo libertador de consciências, que muitas vezes aprisionam mais a criatura, transformando-a num ser deprimido, imaturo, inconsciente, angustiado, infeliz, cansado, sem vontade de viver, porque não encontra explicações em dogmas absurdos, dogmas esdrúxulos, verdades supersticiosas que mais escravizam do que libertam. Foi exatamente isso que aconteceu com o cristianismo ao longo de tanto tempo. E muitos poderão perguntar, mas onde que estava Deus que não via essas coisas? Onde o plano espiritual que não tomava providência, deixando as criaturas se baterem na terra num bate-volta de reencarnação? O plano espiritual sempre esteve atento a tudo, e a misericórdia divina nunca faltou nos caminhos humanos. A misericórdia divina, nenhum dia de nossas encarnações deixou de nos socorrer e de nos abençoar, porque a bênção de Deus nunca faltou. A bênção de Deus não faltou jamais. Fomos nós, meus irmãos, na nossa cegueira, na nossa ambição desmesurada, na nossa egolatria do tamanho do mundo, no desbordamento das paixões humanas, na desqualificação de uma bênção tão linda que se chama sexo, que é obra divina.
muitas vezes transformando o sexo em objeto de animalidade. Fomos nós que voltamos as costas para as belezas divinas. Fomos nós que sonegamos um sorriso de acolhida para Jesus, fechando as portas do coração para o Mestre Divino. E não poucas vezes, chegando ao plano espiritual, ralados de arrependimento, rogando novas e abençoadas oportunidades libertadoras, tantas vezes querendo reencarnar rapidamente, para poder resgatar as cegas, para poder resgatar aos atropelos toda a série de malefícios cometidos no passado. E muitas vezes essas reencarnações foram ofertadas para nós, foram sucedidas para nós essas encarnações, nas quais, em muitas vezes, tomamos contato face a face com livres pensadores, com mártires da religião, com cientistas amorosos, com formadores de opinião, com sábios da arte e da ciência que valorizavam as bênçãos divinas. Mas na hora H da conversão, meus irmãos, as ambições falavam mais alto. Todos nós, meus irmãos, experimentamos o convívio fraterno dos grandes expoentes da renúncia. E cita Joana de Ângeles de uma forma muito carinhosa a figura suave e doce de Francisco de Assis, o grande padroeiro do território italiano, o sol de Assis, o polverello de Assis, o artista da natureza e do amor, cantando as bênçãos de Deus na presença dos irmãos animais, do irmão sol, da irmã lua, do irmão vento, da irmã chuva, glorificando Nossa Senhora, chamando Nossa Senhora de Palácio do Cristo, de Sacrário de Deus, a Mãe Maria, grande Mãe da iluminação, grande Mãe de Jesus e corredentora da humanidade. Mas em que pese todas essas bênçãos, meus irmãos, nós ainda na nossa teimosia, durante muito tempo, temos fraquejado na decisão de seguir a Jesus. Agora, meus irmãos, apresenta-se essa nova oportunidade. Foi exatamente a esses desmandos, a essas alterações que nós homens fizemos na religião libertadora de Jesus, alterando assintosamente as verdades do Evangelho. Foi a isso que Jesus se referiu quando ele disse: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. E isso é uma grande verdade, meus irmãos. Aquilo que não é de Deus não persiste. Aquilo que não é de Deus não sobrevive. Aquilo que não é de Deus tem os seus dias contados, não só na face da terra, como também na face do universo. Porque a finalidade de qualquer religião, meus irmãos, é melhorar o homem, é tornar o homem mais feliz, é tornar o homem cônscio, é libertar o homem da escravidão da ignorância, para que ele possa desenvolver as asas do amor e da sabedoria e desenvolver também de uma forma poética, como diz Leon Denis, o voo livre da alma para Deus. Quem não se lembra de Leon Denis, o consolidador da doutrina espírita, não só no território francês, mas no mundo inteiro, contemporâneo de Kardec, de uma forma tão poética, num romantismo tão profundo, o homem que se liberta pela bênção do Espiritismo, enceta o voo livre da alma para Deus, singrando os ares da libertação, fruindo o sol do amor e do perdão,
voando cada vez mais alto na direção das conquistas espirituais e se afastando do voo rasante das borboletas que vivem na zona de conforto e da acomodação. Tem grande razão Leon Denis ao parafrasear de uma forma tão romântica o voo da alma, lembrando a borboleta que se liberta do casulo. Quem diria, meus irmãos, nos mistérios da natureza, que nada tem de mistérios, mas que são bênçãos, a lagarta horrorosa, aquele animal de aspecto tão repelente, sofre a ação misericordiosa do tempo para se enveredar dentro de um casulo e se libertar do casulo na condição de uma linda borboleta, enfeitando o ar, planando alegre, solta, feliz, linda e leve, tingindo a paisagem da vida com o colorido de suas asas. É isso que faz o Espiritismo, meus irmãos. Portanto, o que importa é o que está dentro do coração. Não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas é o que sai da boca que muitas vezes nos faz impuros, nos faz entristecidos, nos faz infelizes, nos faz deprimidos, nos faz cansados. E agora, usando um termo moderno que está muito na moda, nos faz estressados, que é o que todo mundo diz. Hoje a depressão é um processo epidêmico. Não é segredo para ninguém. A depressão é uma epidemia de saúde pública. Por quê? Porque a humanidade está doente. A humanidade está com fome. O progresso tecnológico que alcançou alturas inigualáveis, trazendo tanto conforto e facilidade para o homem e para a mulher modernos, não logrou resolver os grandes enigmas da vida humana e não acalmou as angústias que não raro levam a criatura humana à violência do suicídio, à violência sem igual. O Setembro Amarelo já se foi, agora nós estamos no Outubro Rosa, daqui a pouco é o Novembro Azul. Cada mês do ano tem uma cor diferente, até para alertar as criaturas quanto à necessidade de valorizar a vida. O irmão que se suicida num processo de profundo desequilíbrio psicológico, sob dores imensas, num processo que não é nem de covardia, nem de coragem, mas um ato de violência praticado por uma criatura acometida por um profundo desarranjo na sua engrenagem psíquica e neurológica, o suicídio, meus irmãos, ele pode ser evitado, ele pode ser diminuído. O Espiritismo, esse grande processo de revivescência do cristianismo de Jesus, é o mais perfeito antídoto contra a loucura e contra o suicídio, diminuindo os índices alarmantes da grande epidemia de saúde pública que se chama depressão. Por quê? Porque ele está alicerçado na pureza do coração. O Espiritismo é uma doutrina que se ergue da simplicidade humana para mostrar o quanto é bela a natureza, para tornar a mediunidade um fenômeno natural e compreendido entre as pessoas. A grande teosofista inglesa Anne Besant, estudando profundamente a doutrina dos espíritos, disse: Espiritismo é libertação, Espiritismo é sensibilidade, Espiritismo é alegria de viver, trazendo à tona a grande realidade da reencarnação. O Espiritismo revaloriza e ressignifica o processo da vida, assinalando a importância de um coração puro, um coração puro, um coração que se eleva a Deus. A ausência da reencarnação das religiões humanas é que fez com que o homem se afastasse de Deus.
é que fez com que o veneno social do materialismo tomasse conta dos corações, anulando todas as possibilidades de soerguimento da criatura humana. E como diz Kardec no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que estudam os vossos ensinamentos. Felizes aqueles que bebem nas fontes restauradas da codificação de Kardec. Porque para eles a angústia é o prelúdio da libertação. A tristeza é o rascunho das grandes sinfonias da alegria. Para o espírita, os incidentes da vida são como percalços ocorridos numa longa viagem, que são superados com a força da paciência e com o valor da resignação. Já vou parar, porque eu vi que você está aí sentado, como dizendo, o tempo esgotado. Fique sossegado que nós já vamos parar já já. Nós engatamos uma segunda, mas a gente já está vendo que o tempo é implacável. E a conclusão que a gente chega é que a gente fala demais. Isso acontece de manhã, acontece de dia, acontece de tarde, acontece de noite e acontece de madrugada. Qual é a conclusão? O Hilário fala demais. Quanta caridade que vocês praticam para conosco, meus irmãos. É por essa razão, meus irmãos, que nestes dias nós reverenciamos a Kardec, o grande codificador, o grande arauto das verdades libertadoras do Espiritismo, e Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, na feliz expressão de Chico Xavier. Herculano Pires nos diz: o espírita é o jardineiro do amor. O espírita, utilizando o adubo da pureza de coração, diariamente ele trabalha as terras do seu jardim interior, arrancando as plantas que Deus não colocou ali, arrancando as árvores que Deus não plantou, porque ele sabe que toda planta que o Pai não semeou é arrancada pela raiz. E o espírita, inteligentemente, ele arranca as ervas daninhas da insensibilidade, as ervas daninhas da inflexibilidade do coração, da crueldade, da dureza e da precipitação, para substituí-las pelas boas sementes das verdades evangélicas, alicerçadas no perdão, na fraternidade, no amor, no bom ânimo, na caridade, todas essas virtudes que são filhas do amor, o irmão gêmeo da simplicidade de coração. Por isso, meus irmãos, Joana de Ângeles está coberta de razão. Não é a primeira vez, meus irmãos, que estamos sendo chamados para o banquete da valorização da vida. Não é a primeira ocasião em que Jesus fala de perto aos nossos corações, chamando-nos para a realidade da imortalidade da alma. Não é a primeira vez em que a nossa razão é despertada para a grande verdade dos fenômenos mediúnicos e da comunicabilidade dos espíritos. Não é a primeira vez que a nossa inteligência é aguçada pelos benfeitores espirituais, para que prestemos atenção na pluralidade dos mundos habitados. Esse convite já se repete há muito e muito tempo. Esta é a hora, meus irmãos, o momento é agora. Agora é o momento azado, como diz Joana de Ângeles. Não é momento azarado, não. É momento azado mesmo. Ou seja, o momento que chegou. O momento determinado. O momento para que nós nos conscientizemos de que nós somos luz das estrelas. De que nós somos sal da terra e luz do mundo. De que nós estamos cansados de errar. Chega de erros. Chega de angústias, chega de vacilações, chega de enfermidades da alma, chega de despautérios, chega de absurdos. Nós queremos vida, nós queremos amor, nós queremos imortalidade, nós queremos perdão.
Nós queremos a bênção da família. Nós queremos o Cristo, que rima com luz, mas que também rima com cruz. Porque nós também queremos carregar a nossa cruz em obediência ao grande ensinamento do Cristo que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. É essa cruz que nós desejamos, a cruz do Cristo, a cruz da conscientização, a cruz libertadora. Porque no dizer de Joana, coberto de razão, todos formamos uma grande família, vinculados uns aos outros sem exceção, desde o instante divino da criação do Pai. Do instante da criação em que saímos do Pai na condição de espíritos simples e ignorantes, fadados ao retorno ao coração augusto do Pai na condição de espíritos simples e puros. Esta é a hora, esse é o momento, essa é a plataforma da felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja Maria de Nazaré, louvada seja Joana de Ângeles, a grande mentora desta casa. Louvado seja o Espiritismo, o cântico de felicidade para restaurar a paz no coração das almas aflitas. Graças a Deus, um grande abraço e uma chuva de felicidade para todo mundo, que é o que todo mundo aqui merece. Que assim seja. E assim, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. E envolvidos nesse ambiente de paz, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa existência. Agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. E então vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país e pelos nossos governantes, para que governem pelo bem coletivo. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que nesse momento estejam precisando de algum tipo de amparo. E finalmente mandamos as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações para os nossos lares e para os nossos familiares. Então nos despedimos com a seguinte prece: Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos maior espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual podemos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom fim de semana.